Shalom, shalom, a paz de Deus para você. E com mais um vídeo neste canal. Você já conhece tudo que tem aqui no canal? Tem devocional, podcast, tem live, todo dia 6 horas da manhã devocional e às 18 horas tem sempre tema, podcast, live. Então se inscreve para você não perder nada. Mas hoje o nosso tema, o que nós vamos discutir é quando o pecado não incomoda mais. E é isso, é uma pergunta, né? O que fazer quando o pecado não incomoda mais? Isso acontece? Sim, acontece. Sabe como acontece? Número 1, quando você não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque o mundo é muito barulhento e Deus, ele fala de uma forma suave, mansa, conosco. Então, quando nós não aquietamos a nossa alma, ficamos muito agitados. Quando nós ficamos, porque o mundo, os problemas já têm o seu próprio barulho. E quando você alimenta dentro de você um barulho na sua mente, confusão, angústia, quando você nas suas emoções também alimenta esse barulho, você deixa de ouvir a voz de Deus. É a mesma coisa quando Elias, ele sempre ouvia Deus, é um profeta de Deus, ele foi guiado por Deus a cada passo, no ribeiro de Quisson, na casa da viúva, enfrentando Jezabel e todos os seus profetas, a cada passo Deus estava com ele, mas de repente ele começou a não ouvir mais a voz de Deus e só ouviu a tristeza, a decepção, a frustração. E este homem, diante de uma ameaça de Jezabel, ele fugiu e ele queria morrer. Ele se deitou debaixo do zimbro e queria morrer. Deus mandou um anjo ir até ele e falar: não, fala para Elias que eu quero falar com ele. E o anjo deu comida, deu água. O anjo falou: olha, você ainda tem uma caminhada pela frente. E Elias foi, e sabe como ele ouviu a voz de Deus? Está escrito que no sussurro do vento, num silêncio, quase que silêncio, uma brisa. O barulho de uma brisa não foi no terremoto, não foi no fogo, foi na brisa que a voz de Deus se tornou audível para Moisés. Então, como a palavra de Deus diz, tem momentos que você pode ter a sua consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? Você se acostuma. Você se acostuma com aquilo que é errado, você justifica aquilo que é errado e o que te incomodava passa a não te incomodar mais. Isto que é uma consciência cauterizada. Para você entender melhor o que é a consciência cauterizada, eu vou te dar um exemplo com uma enfermidade que é a lepra. O perigoso na lepra, a lepra é uma doença que no tempo de Jesus e até bem pouco tempo era uma doença que não tinha sido ainda vencida e ela trazia grande prejuízo ao portador da lepra, porque não era só algo que deformava a pessoa perdia as extremidades, ela perdia ponta do nariz, da orelha, os dedos, enfim, era algo que era totalmente deformante e além disso, além de ser contagiosa, deformar a pessoa, o perigo da lepra é a insensibilidade, porque a pessoa perde a sensibilidade à dor. Então, se ela puser a mão no fogo, ela não vai sentir por acidente. Se ela encostar o braço no fogo, ela não vai sentir dor e aí ela pode ter grande prejuízo. Por exemplo, se estiver dormindo e um rato vier e morder, não vai sentir dor, porque na região afetada pela lepra perde a sensibilidade à dor. E por isso que a palavra ela faz um paralelo da enfermidade lepra com o pecado. O pecado é a mesma coisa. A princípio, você sente um incômodo com aquela situação. Não, eu não estou fazendo certo. Mas se você insistir em errar, você vai ganhar este tipo de insensibilidade. Você vai ter a tua consciência cauterizada, você não vai se sentir mais culpado, você não vai se sentir mais triste nem incomodado e você vai conviver. É a mesma coisa que aconteceu com Davi.
Davi, a princípio, ele entendia, é guerra, eu tenho que estar na guerra. Depois ele começou a justificar para ele mesmo, é guerra, mas eu já lutei muitas guerras, eu não preciso estar na guerra. Ele não orou, não perguntou para Deus, e ele se sentiu confortável. Com o tempo, talvez ele sentiu um incômodo no início, mas depois ele se sentiu confortável estando em casa. E aí um abismo chama outro abismo, como ele já estava com a consciência cauterizada, não estava orando, porque uma coisa chama a outra. Primeiro você não ora se é para ir ou não ir. E olha que Davi perguntava tudo para Deus. Depois você continua não orando, porque você sabe que você está no erro e você só quer viver aquele... No sentido Davi, ele ficar em casa era a melhor opção. Depois, como eu disse, um abismo chama outro abismo, ele foi para a varanda, ele viu Batseba e aí veio o pecado, a ideia. E por que ele não parou? Ele podia ter olhado para Batseba e dizer, não posso olhar. E ele podia dizer, porque eu vou ferir o coração do pai, eu não vou olhar porque eu sou um homem casado, essa mulher é uma mulher casada. Mas ele não pensou. Ele falou, eu sou rei, ele justificou, eu tenho direito, eu faço tanta coisa, eu tenho direito. E assim ele andou a passos largos para o pecado. Foi Deus que não estava falando com Davi ou Davi que não estava ouvindo Deus? É lógico, é Davi que não perdeu a sensibilidade para ouvir Deus. Eu quero colocar para você, passo a passo, para você saber, e aí, quando o pecado não incomoda mais, o que acontece? Como que acontece para você chegar nesse nível? Primeiro, o pecado não incomoda mais quando você se acostuma com aquilo com uma quebra de princípio. Você não pode se acostumar com o errado, mas quando você se acostuma, o errado já não é mais tão errado. Todo mundo faz. É andar como a multidão. Todo mundo mente. Todo mundo leva isso para casa. Não me pertence, mas todo mundo leva. Não faz mal levar. Todo mundo está falando mal da liderança, então eu também vou participar. Olha, o que está escrito em Provérbios 6, versículo 16 está escrito: 6 coisas o Senhor Deus odeia e uma sétima sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Olha, ele começa, aqui está falando que o Senhor detesta, coisas que o Senhor odeia e a última ele detesta. Ele começa com orgulho e talvez na sua lista você tivesse assim, não, tem que começar com roubo, com adultério. Mas o Senhor, ele está começando com algo que talvez você conviva com isso, com o ódio, com a amargura, com a mágoa. E ele termina que a última ele detesta, ele está falando aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Então aquele que, ao invés de ser pacificador, ele ainda fala mal dos irmãos, fala mal da liderança, fala mal do cônjuge, fala mal do familiar. O Senhor está dizendo, esse comportamento eu detesto. Então, você está vendo que o primeiro passo para o pecado, quando o pecado não incomoda mais, é quando você começa a quebrar princípios e se acostuma, não se arrepende. Quando você não se arrepende de imediato e quando você não se desvia do mal e começa a justificar. Quando você justifica o teu erro, é aí que você continua a pecar sem sentir nenhum peso. Você não sente nenhum peso, nenhum incômodo. Esse é o primeiro passo, então, o pecado não incomoda mais quando você se acostuma com aquilo, com a quebra de princípio. Segundo, quando você deixa de ouvir Deus. E quando que eu deixo de ouvir Deus? Quando você não lê a palavra ou quando você lê a palavra, mas você seleciona aquilo que você lê. Então, se você tiver com um problema com o teu irmão, você vai ler tudo, menos você não vai ler que Mateus capítulo 18, que diz, se você tiver algum problema com o teu irmão, é melhor você resolver antes e depois você continua a orar. Então, você não vai ler as passagens que te incomodam. Aqui, então, o segundo item é quando você deixa de ouvir Deus, você ouve aquilo que você quer ouvir, não o que Deus quer falar com você. Caim, ele deixou de ouvir Deus. Quando o pecado não incomodou mais?
Caim, quando não incomodou mais a Coré, quando não incomodou mais a Balaão. Quando eles deixaram de ouvir Deus. Balaão era um homem que era usado por Deus, mas quando ele deixou de ouvir Deus, ele ouviu a princípio, mas depois o amor ao dinheiro era tão grande que ele se corrompeu e ele ensinou o povo de Israel a pecar. Então, quando o amor ao dinheiro já estava a consciência dele cauterizada. Não, eu já obedeci Deus até aqui, agora não faz mal eu fazer isso. Quando que o pecado não incomodou mais Coré? Coré teve grandes experiências com Deus. Coré fazia parte da multidão que saiu do Egito, que viveu as pragas, os sinais, prodígios e maravilhas. E Coré estava lá no meio do Mar Vermelho, passou pelo meio do Mar Vermelho, como todos. Coré viu e via o maná descer do céu todos os dias. Então, aonde que esse homem ele conseguiu se rebelar e fazer um motim contra Moisés? Quando que ele não se sentiu incomodado? Bom, na primeira vez que ele falou mal de Moisés e quis tomar o lugar de Moisés, talvez antes de dormir ou no momento que ele estava com Deus, ele tenha se sentido incomodado. Mas depois ele começou a justificar. Não justifique o erro. Ah, não, porque Moisés, ele não faz 100% das coisas certas e eu sou melhor do que Moisés. Não justifique o erro, porque esse é o ponto seguinte. Quando você justifica aquilo que é errado, você vai continuar errando. O pecado não incomoda mais. Como Davi não incomodou mais o pecado, deixou de ir para a luta, tudo bem, incomodou um dia, dois, mas depois não incomodou mais. Olhou para a esposa que não era sua esposa, cometeu adultério, foi até o fim, porque não incomodou mais olhar, chamar, planejar. Isso não incomodou mais. Então, quando o pecado não incomoda mais, eu escrevi aqui para você, quando você não ouve mais o conselho de ninguém e você perece por falta de conhecimento. Quando, por exemplo, o filho de Salomão, ele não ouviu, quando Roboão não ouviu o conselho dos mais velhos e quis ouvir o conselho dos mais novos, o pecado não incomodou mais este homem. Ele teve que pagar o preço de ter um reino dividido, mas ele não ficou incomodado em quebrar princípio de Deus. E aqui eu ainda coloquei um último item para você. Quando que o pecado não incomoda mais? Quando você abre concessões. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas isso aqui pode. Quando você abre concessões, tudo bem, eu não posso falar mal de ninguém. A palavra está escrito que Deus, ele odeia aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Eu li Provérbios 6, versículo 19. Tá bom, eu não estou semeando a discórdia, eu só estou falando a verdade. Aí você começa, entendeu o que eu coloquei aqui para você? Quando você abre concessão. Mas não, isso eu posso fazer, eu não estou falando mal, eu só estou falando a verdade. E é verdade, isso. Então você está abrindo concessão. Quando Davi, como eu acabei de citar, abriu concessão. Não, eu sou rei, eu posso fazer isso. Eu agrado a Deus em tantas as coisas, mas isso eu posso fazer. Não abra concessão. Pecado é pecado. Assim como tudo aquilo que fere o coração de Deus é pecado. Então você escolhe não ferir o coração de Deus quando você anda em santidade. Então não abra concessão. Sabe qual foi o erro do povo quando entrou na Terra Prometida? Foi porque Deus falou, não conviva com o inimigo. E ali a maior parte das tribos, olha, quando eles entraram com Josué, Josué venceu, os muros caíram, Deus derrubou os muros. Josué, ele venceu os reis da terra, ele ensinou como o povo continuar a guerrear. E aí, de repente, quando Josué ele morre, todas as tribos começaram a conviver. Essa foi a grande calamidade do livro de Juízes. Todas as tribos quase todas, começaram a conviver com justamente o que Deus diz para não conviverem com o inimigo. E você conviver com o inimigo é o que está escrito no livro de Juízes, é você ter um espinho na sua carne. Porque se você
aprender a conviver. Eu vou conviver com a mentira, eu vou conviver com a calúnia, eu vou conviver com o adultério, com o orgulho, com a inveja. Quando você escolhe, não, isso não é tão grave assim, eu sei lidar com isso. Se você fizer essa escolha, você vai perder a essência, você vai perder a intimidade, você vai perder a graça, a glória de Deus sobre a sua vida. Mas eu queria falar de algumas pessoas que eu anotei aqui para você. Em 2 Pedro, antes da gente falar dessas pessoas, eu quero que você leia 2 Pedro no capítulo 2, versículo 18 e 19, em 2 Pedro, tá? Ele, na verdade, é uma frase bem curtinha que eu quero que você leia. Está escrito no versículo 19, na parte B do versículo 19, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, se o pecado te vencer, você é escravo do pecado. Se a inveja te vencer, você é escravo da inveja. Se o medo te vencer, você é escravo do medo. Se o adultério te vencer, você é escravo do adultério. Então, tudo aquilo que te vence, você é escravo. É isso que acontece quando o pecado não incomoda mais, porque você é vencido por ele, na mente, nas emoções, tudo fica muito normal e você fica, mas todo mundo faz, mas eu não sou o único. Aí vem tudo junto, né? Você justifica, você convive, você não fica mais incomodado. Todos os itens que eu falei anteriormente vêm sobre a sua vida. Mas eu quero dizer de pessoas que viveram com Deus intensamente e tinham grande chamado, grande unção, mas o pecado passou a não incomodar mais. O primeiro exemplo é Sansão. Sansão, ele foi um homem que foi criado no temor de Deus pelos seus pais. Ele tinha experiências com Deus. A vida dele era diferente. Ele era um nazireu, ele vivia de uma forma santa e separada. Viver santidade é viver separado. E ele era o homem mais forte da nação. Mas sabe, quando o pecado começou a não incomodar mais Sansão, quando ele começou a se sentar na roda dos escarnecedores, quando ele começou a namorar com uma mulher, Dalila, que não seguia a Deus, que não amava a Deus, que não guardava os princípios de Deus, quando ele deitou a cabeça dele no colo, literalmente no colo do inimigo, ele dormiu no colo de Dalila e Dalila falando à sua mente todos os dias. Então, esse foi o dia da derrota de Sansão. O dia da derrota não foi quando ele teve os olhos vazados, ele foi preso. A derrota dele começou antes, quando o pecado, quando o adultério, quando o namoro com uma mulher que não amava a Deus, que quebrava todos os princípios, nada disso mais incomodava. Quando falaram um segredo que Deus disse, nunca fale de onde vem a sua força, não incomodou mais Sansão. Essa foi a grande derrota de Sansão. Mas como Deus é maravilhoso, quando você se arrepende, Ele te dá uma segunda chance. Ele deu uma segunda chance para Sansão. O outro exemplo de que o pecado não incomodou mais foi Salomão. Salomão começou com Deus uma caminhada linda. Ele pediu para Deus sabedoria ao invés de pedir riquezas, vitórias. Isso agradou muito o coração de Deus. Salomão, ele tinha comunicação direta com o Senhor o presenteou com sabedoria intelectual como ninguém. Ele tinha uma sabedoria incrível. Mas como esse homem perdeu tudo? Ele tinha visão de Deus, ele tinha sonho de Deus. Como que ele perdeu tudo? Porque o pecado começou a não incomodar mais. Quando ele começou a ter mais de uma mulher, mas todo rei tem, eu sou rei e eu posso. Então, quando ele começou a justificar o pecado passou a não incomodar mais. E o que aconteceu? Salomão, não no reinado dele, mas no do seu filho, o reino foi dividido. Salomão entrou depressão na vida dele. Ele tinha dinheiro, ele tinha a melhor casa, os melhores cavalos, ele tinha tudo que uma pessoa pode sonhar. Mas só que ele não era um homem feliz, porque o pecado não o incomodou e o pecado traz uma tristeza de morte.
mas que se você quiser, hoje você pode ter uma tristeza que vai trazer vida, tristeza de arrependimento. Fala, Deus, eu estou sentindo um peso no meu coração, eu quero confessar o meu pecado e eu quero sair desse ciclo de morte, porque é um ciclo de morte, tá? Então eu falei de Salomão, que perdeu a presença de Deus, perdeu o favor de Deus, e você vê um Salomão no livro de Eclesiastes, tão amargurado, tão triste, e dizendo, gente, praticamente ele diz isso, não faça o que eu fiz, busque a Deus em todo o tempo, principalmente na sua juventude. E a última pessoa que eu queria falar é Ananias e Safira. Como eles viveram o grande avivamento, eles estavam debaixo de uma liderança que fazia sinais, prodígios, maravilhas, eram os apóstolos. Eles estavam na igreja primitiva, então o que podia dar errado? Eles se acostumarem com aquilo que é errado, eles se acostumaram que mentir não faz mal. Olha, a gente vai dar o dízimo, mas nós vamos falar que demos tudo, mas vamos guardar para nós. E eles conviveram com essa mentira, eles escolheram o caminho da mentira e o pecado não incomodou. E eles não se arrependeram nem quando foram entregar, eles podiam ter um arrependimento na hora de entregar o dinheiro e eles dizeram, não, eu vou falar a verdade, olha, eu vendi, eu estou dando aqui parte, mas a outra parte eu estou ficando com ela. Mas eles preferiram aparecer diante de todo mundo, então o pecado não incomodou Ananias e Safira, e por não incomodar, eles morreram. Então, das pessoas que nós falamos, Caim, ele não chegou a lugar nenhum, ele ficou um errante, sem chegar a lugar nenhum, um fugitivo pela terra. Coré caiu vivo no inferno, a vida dele foi interrompida, ele podia ser um grande líder de Deus como Josué foi. Nós falamos de Balaão, Balaão foi um profeta que a voz profética dele foi silenciada. Nós falamos de Sansão, o homem mais forte do mundo se tornou o homem mais fraco do mundo, até que ele se arrependesse e Deus devolvesse a força para ele. Depois eu falei de Salomão, o homem mais rico do mundo, ele era um homem vazio, se tornou um homem vazio, se tornou um homem pobre emocionalmente e espiritualmente, mas graças a Deus no final da vida, nós vemos no livro de Eclesiastes, ele se arrependendo e chamando todos a se arrependerem. E a última pessoa, Ananias e Safira, conviveram com o pecado, não se sentiram incomodados, não se arrependeram e tiveram uma morte precoce. Então, o que eu quero dizer para você, não conviva, que você sinta esse incômodo, não tenha uma consciência cauterizada. Pede agora para Deus uma consciência sensível à voz do Espírito. Você não é leproso, você é filho do Deus vivo, você é filha do Deus vivo, e que o Senhor possa abrir os seus ouvidos espirituais para você ouvir Ele dizendo, não ande por esse caminho, porque esse caminho é um caminho de morte. Ande pelo caminho que eu indico, porque esse é um caminho de vida. Que o Senhor te abençoe e não saia do canal sem antes você curtir, compartilhar, porque isso ajuda demais mais pessoas a conhecerem a palavra de Deus e a mergulharem nela. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz para você.